Olá, eu sou Macorati e nesta videoaula vou continuar o curso de C#, desta vez falando sobre link. Então, afinal, o que é link? Link significa Language Integrated Query, ou, numa tradução assim bem simplista, seria uma linguagem integrada de consulta. Na verdade, link é um conjunto de recursos que foi introduzido na plataforma .NET a partir da versão 3.0, 3.5, que permite a realização de consultas diretamente em base de dados, documentos XML, estrutura de dados, coleção de objetos, enfim, as mais variadas fontes de informações. E ela utiliza uma sintaxe parecida com a SQL. Mas quero deixar claro que a link transcende o conceito de apenas realizar consultas em fonte de dados. Ela pode ser considerada um mecanismo de interação de dados. Ela permite escrever consultas estruturadas de tipo seguro sobre coleções de objetos locais ou em fonte de dados remotas. Permite também que você consulte qualquer coleção que implemente a interface enumerable, seja uma matriz, uma lista, um documento XML, uma fonte de dados remotos, um banco de dados SQL, Server, Oracle, MySQL. Além disso, o link ele oferece os benefícios da verificação de tipo em tempo de compilação. E também nós podemos afirmar que o link fornece uma metodologia que simplifica e unifica a implementação de qualquer tipo de acesso a qualquer fonte de dados. As três principais divisões da linguagem link são o link to objects, o link to add-on-net ou link to entities e o link to XML. Então, vamos abrir aqui o Visual C# 2010 Express Edition e vamos criar um novo projeto, clicando aqui em New Project, do tipo Console Application, que eu vou chamar de curso C# Link. Como eu já tenho um curso aqui Link, eu vou chamar de Link 2. Bom, vou mostrar aqui para você como usar link. Eu estou usando o Visual C# 2010. Já na versão do Visual Studio 2008, o link, os recursos do link foram integrados na plataforma .NET. Então você não precisa baixar nenhum pacote, fazer nenhuma referência, apenas fazer a referência ao namespace do link, que quando eu criei o projeto, ele já definiu isso para mim, tendo um using system.link. Então, eu já posso utilizar o link. Eu vou começar com uma coisa bem simples, mostrando, né, como é que o link funciona. Então, geralmente nós utilizamos o link para realizar consultas, né? Fazer interações em bases de informações. Então, uma coisa bem simples, eu vou criar aqui uma string, né, uma rede string, chamada de saudações. E aqui eu vou criar um alô mundo. Colocar algumas frases aqui. Pronto. Então eu criei aqui uma rede de strings. Agora eu vou usar link para fazer uma consulta e me retornar aqui alguma string. Então, olha, eu vou usar var, eu vou colocar aqui item. Então, ó, from, depois nós vamos entender isso, s in saudações, né?
o S, olha aqui, ó, ends with, terminar com link select S. E depois eu vou percorrer, né, for each var i em item console write line item. E aqui vou colocar um console read key. Pronto. Aqui eu fiz meu primeiro programa usando o link. Na verdade, os recursos do link estão sendo utilizados aqui. Olha, eu estou partindo de uma array de strings, né, onde eu tenho 3 frases, e eu estou consultando aqui o meu array que eu chamei de saudações. Olha, eu estou usando a cláusula from, né, uma variável que eu defini aqui, olha, em saudações, aonde S ela tem que terminar com link. Aqui qual que termina com link? Somente essa aqui. Então, se tudo der certo, ele vai ter que me retornar essa frase. Então, depois que eu fiz a consulta, eu dei um select aqui, né? E a minha variável aqui, ó, item, que é do tipo enumerable, ela vai, eu vou usar um for each e vou percorrê-la e vou imprimir o resultado. Deixa eu salvar aqui, deixa eu salvar o projeto que eu não salvei, né? E vamos executar. Opa, faltou alguma coisa aqui. Aqui é i, certo? Pronto, olha lá. Então, na verdade, aqui eu tinha errado, eu tinha colocado aqui, não o item que eu estava querendo buscar, né, mas o resultado da consulta. Então, olha, aqui ele me retornou com a frase esperada, olá link. Por quê? Porque é a única que ends with significa se a string termina com a palavra que coincide com o que eu especificar aqui entre parênteses, entre aspas, né? Que no caso seria a palavra link. Então, aqui ele retornou olá link. Então, aqui é um exemplo bem simples da utilização de link. Então, a linguagem link, você viu que ela está integrada ao framework .NET e está totalmente disponível. Então, usando o link, eu não preciso conhecer SQL, XML, ADONET, nada. Através do link eu posso usar e realizar consultas as mais diversas possíveis. Tá? Então, você poderia perguntar, o que eu ganho usando o link? Né? O que eu ganho usando o link? Quais as vantagens do link? Então, olha, vamos lá. O link, você pode programar, com o link você pode programar o código de acesso a dados diretamente no Visual Basic com a C Sharp. Você não precisa usar recursos de banco de dados, como ele está integrado à plataforma, tá? Ela está disponível em qualquer linguagem da plataforma. A sintaxe dela é familiar para escrever consultas. Nós vamos ver a sintaxe mais para frente. É muito simples, você aprendeu, fica muito fácil de utilizar. Existe a verificação em tempo de compilação de erros de sintaxe e segurança de tipo. Existe um suporte melhor do depurador. Você tem um apoio do IntelliSense. Nós vimos aqui, olha, quando eu precisei aqui, olha quantos recursos métodos ele me oferece. Isso tudo está disponível no IntelliSense, né? Ele tem a capacidade de trabalhar diretamente com XML, tá? Usando o link to XML, nós podemos fazer consultas em documentos XML diretamente.
Nós podemos fazer modificações de documentos XML de uma maneira bem simples, sem ter que usar os recursos do XPath ou XQuery. Eles têm poderosos recursos de filtragem e ordenação, nós vamos ver aqui no próximo exemplo. E ele é um modelo consistente para trabalhar com dados em diversos tipos de fontes de dados e formatos. Ele não está restrito somente a consultas de arrays, ele consulta a lista, consulta banco de dados, consulta o sistema de arquivos, consulta o que você imaginar. Ok? Então vamos agora falar um pouquinho da sintaxe do link. A sintaxe do link ela é baseada em um conjunto de operadores de consulta, definidos como métodos de extensão. Aqui eu não vou entrar em detalhes agora o que são os métodos de extensão. E eles trabalham com qualquer objeto que implementa a interface enumerable. Então, a sintaxe básica da linguagem é a palavra reservada var, uma variável. Olha aqui, var, uma variável, tá? A palavra reservada from, um elemento da lista, tá? A palavra in, a lista de dados que nós queremos consultar. A palavra where, uma cláusula aqui para fazer uma consulta, um filtro, né? E um select para selecionar o elemento. Vamos dar um exemplo aqui, var produtos igual a from p in db produtos, where p cidade igual a Rio de Janeiro, order by, aqui é tudo junto, eu errei, tá? P nome, select c. Select p, aqui também está errado. Deixa eu corrigir isso aqui, tá? Bom, depois eu vou corrigir. Olha, então olha, uma consulta link, ele sempre inicia com a cláusula from. Depois você define uma variável e aqui vem geralmente a tua fonte de dados, a tua fonte onde você quer realizar consultas. Em seguida você tem o operador de condição where, né? Se você conhece SQL, você pode estar suspeitando, pô, mas isso parece com SQL. Só que o SQL ele não começa com from. Eu vou explicar isso já já. Depois eu tenho um order by, né, que faz a ordenação, e no final eu tenho um select. Então a cláusula from ela é a mais importante do link, pois ela é usada em todas as consultas. O select aqui poderia ser opcional, mas o from, para realizar a consulta, ela é obrigatório. Então uma consulta deve sempre começar com from. Tá? Então, você percebeu que aqui eu tenho uma inversão, né? Se eu fosse comparar com uma consulta SQL, geralmente em um SQL eu faço assim, select, né, item from dados. Você vê que link eu fiz assim, from, tá, item in dados, percebeu? Eu estou começando de trás para frente. Então, por que isso? Vamos a algumas explicações. Um dos motivos dessa inversão é a utilização do IntelliSense. Pois quando você indica primeiro a origem dos dados, porque quando você usa from, você está começando a definir a origem, da onde você está indo buscar. Tá? Ele pode mostrar as listas de membros de tipos nos objetos de sua coleção. Outro motivo, segundo o criador do link, que é o Anders Hellsberg, seria que a ordem está mais próxima da nossa lógica de pensamento. Porque quando você digita uma instrução SQL, iniciando com select, na verdade, você já está pensando lá na fonte de dados, que é a origem de dados. Tá? Bom, isso aqui é uma explicação que ele deu. Tá? E essa sintaxe do link, ela é sempre iniciando com a cláusula from, definindo a fonte de dados, depois a cláusula where, order by e select, que é opcional. Então, vamos mostrar isso aqui, né? Fazendo mais uma consulta. Deixa eu adicionar um novo projeto aqui, New Project. Vou colocar aqui, dois link do tipo console, né? Pronto. Então o que eu vou fazer?
eu vou consultar, agora eu vou definir um array de inteiros, né? E vou aqui definir aqui os números 1, 5, 7, 2, 4, 6, 12, 23, 45, 52, 108, vai, 234 e tá bom. Tá? Então aqui está um array de inteiros, né? E agora eu vou fazer a minha consulta link. Ó, usando a sintaxe var, vou definir a variável, né? Todos números. Então, var é uma variável que eu declarei. Var é uma palavra reservada. Todos os números é uma variável que eu declarei. Então agora eu vou iniciar a consulta. Então, eu sempre coloco o from, tá? Então, aqui eu crio uma outra variável, né? N em números, que é a minha fonte de dados. Select números. Pronto. Então, eu estou procurando N números, estou selecionando todos. Não tem nenhum critério aqui, né? Então, eu não fiz nenhuma... Não usei a cláusula where, nem order bar. Então, ele vai exibir todos os números. Então, para me percorrer... Então, ó, ele vai guardar o resultado aqui da consulta da variável todos os números. Então, vou dar um for each. For each. Vamos colocar aqui var. For each var. N em todos os números. Opa. E aqui eu vou dar um console write. Vou colocar assim, ó. E aqui eu vou colocar um console write. Então, o que você acha que vai ser o resultado da consulta link? Ele vai me pegar todos os números do array e vai me exibir. Vamos ver se isso está correto. Só que aí eu tenho que, né, voltar aqui na minha Solution Explorer, né? E definir aqui o link 2 como o projeto atual. Agora sim. Vamos executar. Opa, novamente aqui. Espera aí. Object. N em todos os números. Ok. Vamos lá. Opa. Então, o que está acontecendo? Aqui tem um erro aqui, ó. Select N. Aqui pode ser var. Eu estava retornando aqui, selecionando números, não o item. Pronto, olha aqui, ó. Ele me retornou todos os números, né? O resultado está aqui. 157, 246, tal, né? Então, a consulta link, ela parece uma declaração SQL. Mas, como eu disse, ela tem essa diferença. Ela inicia com a cláusula from, né? Nesse caso aqui, ó,
se eu quisesse filtrar, por exemplo, where número maior que 40. Where n, né? Maior que 40. Então, olha, é uma variável do tipo int, né? N. Então, quando n for maior que 40, eu vou selecionar. Então, aqui ele deve imprimir somente esses 4 números aqui. Então, vamos lá. Olha lá. Como esperado. 45, 52, 100. Né? Bom. Você pode estar se perguntando. Nesse código aqui, nós temos aqui na consulta link, ela iniciando com a cláusula from, né? Em seguida eu tenho um operador de condição where aqui. E aqui, se eu quiser ordenar também, eu posso dar um order by n. Que aqui ele vai me colocar em ordem. Eu posso colocar ascending ou descending. Vou colocar ascending, que eu acho que é o que já está, né? Certo, então vamos colocar descending. Que ele vai inverter. Olha lá. Certo? Então aqui eu tenho uma consulta link quase completa. Simples, mas quase completa. Eu estou usando a cláusula from, né, definindo a fonte de dados, usando uma cláusula restritiva where, onde eu defino um critério, uma order by, né, definindo aqui como vai ser feita a ordenação, e dando um select. Então, olha, vamos lá. Essa variável aqui, ó, chamada número, chamada n, você pode ter, mas aonde que eu declarei essa variável? Olha, from n, de onde ela veio? Né? Olha, vou colocar aqui o mouse, você pode ver que o compilador reconhece que ela é do tipo int. Por quê? Porque você está consultando inteiros. Então você está consultando uma variável, uma rede de inteiros, ela só pode ser do tipo inteiros, que vai ser o tipo dos objetos que você está consultando. Isso é uma inferência que o compilador faz. Então, o tipo ele está sendo inferido pelo compilador, pois ele não está declarado. Aonde que eu declarei a variável n aqui? Ó? Ele não tem. E esse é um dos recursos que a plataforma .NET incluiu para dar suporte ao link. Tá? A variável n também está sendo inferida como sendo do tipo System Collection Generic e Enumerable do tipo int. Olha aqui, ó. Vamos ver todos os números. Vamos ver aqui, olha. Range números. É um array inteiro. Ah, agora eu deveria mostrar. Olha lá, ó. Então, o resultado, todos os números, é System Enumerable. Então, esse é um dos recursos que a plataforma, que o link utiliza da plataforma .NET. A inferência de tipos, que ocorre quando não há uma declaração explícita do tipo. E o compilador descobre. E esse var, o que vem a ser esse var? O que é a palavra reservada var? A palavra var, ela instrui o compilador a deduzir o tipo da variável da expressão do lado direito da instrução de inicialização. Então, olha, o tipo inferido pode ser um tipo interno, um tipo anônimo, um tipo definido pelo usuário, um tipo definido na biblioteca de classes. Então, olha, se eu fizer isso aqui, ó, int x igual a 0, ou se eu fizer assim, ó, var x igual a 0, é a mesma coisa. Vamos ver, olha lá, ó. A variável x ela é utilizada, mas ela não está definida. Eu vou colocar y aqui, porque senão ele vai conflitar. Então, olha, a variável int, e ele vai inferir como o sistema aqui,
pelo lado direito, ele infere que y é do tipo int. Tá? Se fosse uma string, ele também iria definir o tipo y como sendo string, do tipo string. Então, a palavra-chave var é uma maneira implícita ou indireta de definir tipos de dados ou tipos de variáveis. Certo? Então, deixa eu mostrar um outro recurso interessante que nós podemos, um outro tipo de consulta que nós podemos fazer usando o link. Vamos lá incluir um outro projeto aqui, 3link. E aqui agora, olha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou definir uma classe pessoa. Public class pessoa. Deixa eu ver se está certo. Pessoa. Certo. Aqui, né? E aqui, ó, eu só vou definir dois membros. A idade e o nome. Certo? Então tem uma classe definida. E agora eu vou usar link para fazer uma consulta aqui. Então vamos lá. Eu vou definir aqui, ó, eu estou usando a palavra reservada var, né, para definir uma coleção do tipo pessoas, tá? E eu vou fazer o seguinte. Já vou introduzir, já vou criar aqui as variáveis. Ou seja, já vou atribuir valores aqui a classe. Então eu estou definindo aqui você nota que eu não precisei criar uma instância da classe, eu estou usando um recurso aqui da plataforma .NET, né? Acho que 3 pessoas já, né? Idade igual a mais um. Vou ganhar tempo, né? Então aqui, olha, aqui é vírgula, aqui é vírgula e aqui é bom. Então, olha, eu defini uma classe pessoa, aqui eu defini uma lista de pessoas e já atribuí os valores para a variável idade e nome. Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou definir uma consulta link, onde eu só vou obter aqui, fazer uma restrição aqui, fazer uma consulta. Então eu vou chamar aqui adolescentes. Então, ó, eu estou fazendo uma consulta link from p em pessoas, que é a minha fonte de dados, né? Where p, olha aqui, ó, idade maior que 14 e p, idade menor que 20. E vou dar um select p. Aqui eu tenho uma consulta link
onde eu estou consultando objetos do tipo pessoa. Eu defini uma classe do tipo pessoa e aqui eu tenho uma coleção de objetos do tipo pessoa na minha lista tipada pessoas. Então eu estou definindo uma consulta link onde eu vou retornar somente adolescentes. Eu chamei aqui essa variável de adolescentes, defini a consulta link usando from, né, a minha variável, que é, olha só o tipo que o compilador infere a variável p, é do tipo pessoa. Ele vai consultar aqui na sua fonte de informações pessoas, e aqui, olha o IntelliSense. Ele sabe que p, como é do tipo pessoa, ela tem definida, além, né, das propriedades, métodos que vêm de object, que são equals, get hashcode, get type e toString, eu tenho as duas variáveis idade e nome definidas na classe pessoa. Então eu estou querendo pessoas com idade maior que 14 e menor que 20. Tá? E aqui só falta eu percorrer aqui, né? Dar um for each var. Vou colocar aqui adolescentes, que eu chamei de AD, em adolescentes. E aqui são os restos, dá um console write line. Olha só agora que interessante. Val, não, AD, né? Nome, tá vendo? Porque AD ele está contido em adolescentes, e adolescentes ele é retornado pela consulta link, que é do tipo, que é uma lista tipada do tipo pessoas. Então eu tenho acesso às variáveis definidas na classe pessoa, que é o tipo. Então, val nome. Eu vou colocar aqui uma tabulação e um caractere para outra linha. E é isso aí. Então o console read key aqui vai parar. Olha só o que eu estou fazendo com o link. Tá. Eu estou fazendo uma consulta numa coleção de objetos tipado que eu defini no meu programa. Vamos ver o resultado. P, AD em adolescentes, AD, tá certo. Executando, só que mais uma vez eu tenho que vir aqui, 3 link, e me definir como projeto principal. Então, olha aqui, ó, o resultado. Quais foram as 3 pessoas da coleção que têm idades maior que 14, que é o Jorge, e menor que 20, a Janice e o Jefferson. O Macorati, que é o veião da turma, não apareceu. Então a consulta link funcionou. Então, esse mostra o poder do link. Para encerrar, eu vou mostrar mais um tipo de consulta que nós podemos fazer com link. Vou chamar de 4 link, que você vai ver. Só não vou mostrar um exemplo com XML. Aqui, para ganhar tempo, eu vou copiar e colar aqui, tá? Olha aqui que eu fiz. Aqui, ó, eu vou ter que declarar um System.io, porque eu vou acessar as classes que vão me permitir usar essa classe Directory Info, né? Ela cria uma instância, né, de Direct Info. Então o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu estou fazendo uma consulta link aonde no sistema de arquivos na pasta cdados usando o método getFile, que retorna uma lista do diretório atual, que é cdados. Então eu estou ordenando
pela data de criação do arquivo, tá? Onde o nome contém MDB, ou seja, todos os arquivos que terminaram com a extensão MDB, ele vai selecionar. Depois eu estou percorrendo e estou exibindo a data de criação e o nome. Vamos dar aqui um set startup. Então, essa consulta link, ela está sendo feita no sistema de arquivos da máquina local, né? Você pode ver que link é muito flexível, tá? Então, vamos executar. E olha aqui, olha, ele me encontrou 2 arquivos. E aqui ele me dá a data de criação e a hora, né? E o nome do arquivo. É isso que eu mandei ele exibir, ó. A data de criação e o nome. Você percebeu que o recurso de inteligência, ele é poderosíssimo lá. Deixa eu parar aqui o programa. Olha aqui, olha. Tá vendo? Ele me dá acesso a todas as propriedades e métodos do tipo no qual eu estou consultando. E isso é totalmente integrado à plataforma .NET. Então, para encerrar, eu quero reiterar aqui a ordem, né? Aqui, na verdade, pode ver, o resultado vai ser o mesmo, porque o que é importante é consulta link iniciar sempre com a cláusula from, definido a fonte de dados, depois as cláusulas where, order by e select, né? Que seriam a estrutura básica de uma consulta link. Então, dessa forma, eu espero que você possa ter uma visão. Então, o link ele tem atualmente centenas de implementações. Eu vou citar algumas aqui que são as mais usadas. O link to SQL, to dataset, to entities, link to object e o link to XML. Numa videoaula posterior, eu vou focar especificamente no link de XML. Porque você já deve perceber que os recursos do link eles são poderosíssimos e são praticamente infinitos. Então, era isso que eu queria mostrar para você nessa videoaula. Até mais.